Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Alencar Rodrigues. Deus em Cristo Jesus possa te conceder vitória, te abençoar, abrir para você as portas e operar na sua vida milagres para a glória de Deus. Aqui estamos nós, mais uma vez, segundo a vontade de Deus e segundo a sua permissão. Aqui estamos nós para testemunhar o que Deus fez na nossa vida e por onde andamos quando estávamos desgarrados, desviados, distanciados da presença de Deus e da sua palavra. Quero lembrar você que Deus é Deus de restituição. Deus é Deus de coisas novas. Diz a palavra do Senhor. Ageu capítulo de número 2, que a glória da segunda casa, ou seja, da última casa, será maior do que a da primeira. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, para louvor do nome de Deus, para a edificação da sua vida, para a edificação da sua fé, para ajudar outras pessoas que se encontra no caminho onde eu passei, por onde andei, pessoas que estão vivendo a vida por onde eu estava caminhando. Que este vídeo venha lhe trazer uma motivação, um despertamento para você e venha te agraciar, venha te ajudar de alguma forma, venha te trazer esperança e paz, força, e que você tome também uma atitude de vida e Deus venha te conceder vitória como concedeu na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Certa feita, certo dia, no ano de 2020, eu comecei a sentir alguns sintomas mentais, e isto estava emitindo certos sinais para minha vida, me dizendo que a minha saúde não estava indo bem. Eu comecei a sentir sintomas da depressão. Eu comecei a sentir sintomas de distúrbio da bipolaridade, e eu não dei o braço a torcer, eu não aceitei que estas coisas estavam acontecendo comigo, né? Estas coisas estavam emitindo sinal, me avisando que algo na minha vida não estava indo bem, né? Que era necessário que eu procurasse a medicina, né, um médico, e ali de prontidão começasse a trazer exames para saber o que estava acontecendo comigo, para que eu viesse a tratar. E eu não dei o braço a torcer, né, a respeito que eu estava ficando enfermo, que eu estava ficando doente. Sou cristão há mais de 19 anos. Há mais de 19 anos venho formando, venho me fazendo cursos, me graduando no reino de Deus, na palavra de Deus. Sou conhecedor das Escrituras Sagradas, do Evangelho de Jesus Cristo. Sou conhecedor da palavra de Deus, sou um conhecedor nato, praticante da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo, que você preste bastante atenção no que eu vou contar.
no que eu vou te falar. Quero ser bem reto, quero ser bem sucinto e objetivo nas minhas palavras neste testemunho da minha vida. Estava eu caminhando no caminho do Evangelho, no caminho de Deus, na presença do Senhor, trabalhando, cuidando do meu lar, cuidando da minha família, cuidando dos meus filhos, congregando, pregando a palavra de Deus, quando me veio de repentina estes sintomas de depressão, estes sintomas de transtorno da bipolaridade. E eu não dei crédito, eu não dei a mínima, eu não dei a atenção a estes sintomas que foi graduando dia após dias. E estas coisas foi me adoecendo, essas coisas foi me deixando totalmente desequilibrado. Estas coisas, principalmente a depressão, ela foi graduando, ela foi ficando aguda na minha vida a ponto de eu levar a minha vida ao suicídio, querer suicidar. Eu tentei suicídio por 3 vezes. A pressão na minha cabeça era tão grande, uma pressão fora do comum, que não tem como eu detalhar e explicar para você como era esta pressão. Eu vivia choramingando, eu vivia depressivo, oprimido, fechado, né? E quando também sucedia o surto da bipolaridade, eu ficava raivoso, eu ficava irado, né? Eu ficava fora do comum, descontrolado, né? Essas coisas veio agravando na minha vida. A minha vida no meu lar começou a ficar de ponta a cabeça, começou a ficar desagradável o meu comportamento dentro do meu lar, né? O comportamento no meu casamento, o comportamento com os meus filhos. Eu fui ficando uma pessoa desequilibrada por causa desta doença, destas enfermidades, transtornos da bipolaridade e depressão aguda, né? Estas coisas aconteceu comigo. E dentro do meu emprego estava indo tudo bem, né? Eu estava progredindo, eu estava crescendo, né? Deus estava me abençoando quando de repente me deu um surto psicótico da bipolaridade, um transtorno dentro do meu emprego, né? Que as pessoas que não entenderam, né? E se equivocaram, né? Com a minha pessoa, né? E tiveram-me como inimigo, né? Sem conhecimento de causa do que estava acontecendo comigo, né? Outras pessoas de antemão no meu emprego entenderam e compreenderam que o que estava acontecendo comigo não era normal, né? Alguma coisa comigo estava indo mal, né? E o meu comportamento dentro do meu emprego, né? Eu estava atribulando quase todo mundo, deixando quase todo mundo doido da cabeça, né? E eu, nesse instante, não tinha ainda procurado um psiquiatra, não tinha procurado um médico, né, para conversar com ele, para tratar com ele. E isso, a minha vida espiritual já estava de ponta cabeça. Eu estava sentindo tanta pressão, tanto nervosismo, né, que a minha vontade era de suicidar, era de morrer. Muitas das vezes eu estava pesquisando e estudando sobre esta enfermidade, sobre esta doença, que quando essa doença atinge estas pessoas, como atingiu a minha vida,
90% na maioria dessas pessoas que sofrem transtorno da bipolaridade, a maioria dessas pessoas, a intenção não é fazer mal ao próximo, a outras pessoas que estão ao seu derredor. Elas fazem mal a si próprio. É o que aconteceu comigo. Eu não aguentei a pressão desta doença. Eu não suportei a pressão desta enfermidade. Transtorno da bipolaridade, depressão aguda. Eu só queria viver trancado, eu só queria viver dentro do quarto. Maus pensamentos, insônia, eu não dormia à noite, né? Comprei corda para amarrar no meu pescoço e suicidar, mas Deus me deu o livramento, não consegui executar esta função, né? Tive planos, né? Tive um surto psicótico dentro da minha casa, que eu saí sem rumo, sem direção, ia para o asfalto aqui perto da minha cidade, ia jogar a minha vida diante de um caminhão que estava passando, a minha esposa, mas o meu filho correu atrás de mim, né, e conseguiram, né, me desviar, né, daquele caminho de suicídio. Deus já me dando o livramento da morte. Por quê? Eu estava sucedendo assim, por causa da pressão dentro da minha cabeça, que era muito grande, e os meus sentimentos era que ninguém gostava de mim, que as pessoas me odiavam, que as pessoas só viviam falando mal de mim, me desejando mal, né? E que as pessoas eram totalmente minhas inimigas, né? Era inimigos meus. E às vezes as pessoas estavam querendo aproximar de mim para me ajudar, mas por causa dos distúrbios destas enfermidades, causava essa turbulência na minha mente, na minha cabeça. O que aconteceu comigo? Eu me desviei do Evangelho de Cristo Jesus. Eu me desviei da igreja, da minha comunidade de fé. Eu afastei da minha família. O que aconteceu comigo? Eu caí no mundo das drogas. Meu amigo, meu irmão ouvinte, senhor, senhoras, eu caí no mundo das drogas. Eu caí no mundo da bebida alcoólica. Eu estava gerando tanta bebida alcoólica como se bebe água comum. Eu estava usando tantas drogas, eu já estava no fundo do poço. Eu caí. Eu senti o amargo da derrota. Eu senti o amargo da humilhação, do fracasso. Isso aconteceu comigo, né? E a minha vida só foi indo de mal a pior no meu lar, no meu casamento e com a minha família. A minha vida virou de ponta a cabeça. A minha vida virou uma desgraça. Eu agora me encontro um homem humilhado, derrotado, fracassado, caminhando e trilhando o caminho da prostituição, o caminho do pecado, o caminho da bebedeira, o caminho das drogas. Senhor, senhoras, eu, Alencar Neves Rodrigues, não tenho vergonha de contar para o Senhor que eu caí no mundo da cocaína, eu caí no mundo das drogas, eu caí no mundo das coisas ilícitas que o mundo oferece, que são prazeres enganosos, são prazeres momentâneos, que enganam, destroem e matam a vida das pessoas. Certo dia na minha vida, eu usei tanta cocaína que foi preciso a minha esposa correr comigo para o hospital, porque já estava me dando um infarto. O meu coração já estava
parando de bater. O médico disse que se eu não chegasse a tempo lá, eu tinha vindo a óbito de tanta cocaína que eu usei numa noite e ingerei muita bebida alcoólica. Isso aconteceu comigo. E eu trilhando este caminho e as coisas para mim dando tudo errado. Tudo dando errado. Tudo afastando de mim. O meu emprego indo de mal a pior. No meu lar indo de mal a pior. No meu casamento indo de mal a pior. Eu não tinha forças para buscar solução. Eu não tinha força para buscar ajuda. Eu só estava afundando. Cada dia que se passava, eu estava afundando nas drogas. Cada dia que se passava, eu estava afundando nas bebidas alcoólicas. O meu dinheiro, o meu salário estava sendo consumido pelas drogas. E cada dia que se passava, cada noite que se passava, era um tapa na cara. Era mais uma derrota. Era mais uma humilhação. Eu não dava conta de levantar a minha cabeça, bater a poeira da minha roupa e retornar para a casa do meu pai. Retornar para a presença do meu Deus. Agora eu me senti como amarrado, preso, oprimido, escravizado pelo inimigo. Satanás aproveitou da minha fraqueza, da minha enfermidade, da minha doença e me deu uma rasteira, me escravizando nas drogas, me escravizando na prostituição, me escravizando na bebida alcoólica. E a minha vida financeira foi ficando uma desgraça. A minha vida financeira foi ficando horrivelmente destruída. Certo dia, eu estava dentro do meu emprego, depressivo, oprimido, sem chão, né? Um supervisor que trabalha lá dentro identificou a minha doença, viu que eu não estava normal e falou com a minha esposa, perguntou para ela se eu tomasse algum remédio controlado. E eu despertei este sentimento na minha vida e via na necessidade de procurar um médico para me ajudar. E isso, a minha vida já estava uma desgraça, já estava derrotada. Eu procurei o médico, sentei na mesa deste psiquiatra, e conversei com ele, expliquei para ele, tintim por tintim, como estava a minha vida e como eu estava sentindo. Ele falou para mim: você está com um grau de transtorno da bipolaridade. E você está com ansiedade e depressão aguda profunda. Doutor, tem tratamento? Tem. Doutor, vou sarar? Ele falou assim: na maioria das pessoas essa doença não tem cura. O mundo acabou de destruir para mim. Acabou-se de destruir para mim. Ali eu senti mais humilhado, mais derrotado, sem esperança de vencer, sair deste buraco onde eu tinha caído nele. Ele me medicou, passou uns remédios e eu comecei a tratar. Mas os remédios não estavam solucionando o meu problema e eu indo de mal a pior. Só querendo suicidar, só querendo tirar a minha vida, maus pensamentos, insônia, eu não dormia de noite, mal conseguia trabalhar, ser produtivo.
isso atribulando as pessoas e também sendo atribulado porque a maioria das pessoas não entendiam, não compreendiam o que estava acontecendo comigo, outras já entendiam, tentavam me ajudar, aproximar de mim, mas eu não deixava aproximar por causa da doença, por causa da enfermidade. E eu percebia que aquilo comigo não estava normal. E eu cada dia mais aprofundando nas drogas, cada dia mais aprofundando na bebida alcoólica, cada dia mais destruindo o meu lar, destruindo o meu casamento, destruindo a minha família, destruindo os meus filhos, destruindo o meu emprego. Mas houve-se um dia, dentro da minha casa, que eu levantei os meus olhos para cima e gritei o nome de Deus e pedi para Ele que Ele não deixasse eu morrer nesta vida, que eu precisava sair deste buraco, sair deste calabouço, né? E que Ele me desse força para vencer esta enfermidade, esta doença que estava me atribulando, me perturbando, me angustiando, querendo tirar a minha vida, querendo matar os meus sonhos. Na verdade, já tinha matado os meus sonhos. Eu estava estudando, estava concluindo o meu 3º ano, estava com o objetivo de terminar, já cursar a faculdade. Acabou os meus estudos, acabou a minha ida na faculdade. A destruição na minha vida foi total financeiramente. Financeiramente, na minha casa, estava necessitado de alimento. Estava necessitado de leite para os meus filhos, de comida para os meus filhos, de alimento para as nossas vidas. Por quê? Porque as drogas estavam consumindo todo o meu dinheiro. Porque a bebida alcoólica estava consumindo todo o meu dinheiro, né? E eu fiquei totalmente desequilibrado. As pessoas que olhavam para mim notavam que aquilo não era normal na minha vida. Houve-se um dia de madrugada que eu liguei no telefone de um pastor que hoje é o meu pastor, pastor Edilson. Gritei o nome dele por socorro, pedi a ele ajuda, que ele me ajudasse. Mas de antemão, antes destas coisas acontecerem comigo, eu já tinha pedido ajuda à minha comunidade, que eu estava sofrendo perturbações, né, fora do comum. Mas eles me ajudaram, estenderam a mão. Eu não aguentei a pressão e me desviei do evangelho, caindo nas drogas, caindo na bebida alcoólica, caindo na prostituição. E a minha vida virou uma desgraça, uma miséria. Eu clamei a este pastor por ajuda e ele estendeu as suas mãos para mim. No prazo de 3 semanas, acredito que ele estava intercedendo a Deus por minha vida. Eu comecei a sentir mudanças na minha vida espiritual. Eu senti que aquelas algemas, aquelas amarras, aquelas cordas que estavam me prendendo os pés, me impossibilitando de caminhar, de retornar, a buscar ajuda para sair dessa vida, para sair deste buraco. Parece que eu senti a ajuda chegar. Parece que eu senti um auxílio de Deus chegar na minha vida por intermédio desse pastor. E eu criei força dentro de mim e tomei uma atitude de sair de dentro do buraco, mas eu sozinho não dava conta. E ele me ajudou. E eu reconciliei com o meu Deus. Reconciliei com o evangelho, reconciliei com a igreja, voltei para as práticas do evangelho, largando a cocaína, largando as drogas, largando a bebida alcoólica, largando a prostituição, largando a vida de miséria, essa vida de desgraça, né? Porque isso não presta, essas coisas não prestam, é um atraso, é um caminho sem volta, é uma vida de derrota para todo ser humano que vai ao encontro do caminho das drogas. É um caminho de morte, é um caminho cheio de ciladas, é um caminho cheio de misérias, é um caminho cheio de ladrões que roubam os seus sonhos,
que rouba a sua família, rouba os seus filhos, né? E este pastor começou a me ajudar, e eu comecei a me levantar. E as coisas para mim, eu achei que ia melhorar, mas só estava ainda piorando. O transtorno da bipolaridade e a depressão ainda estava forte, batendo forte na minha vida. Eu corri para Goiânia, buscar mais um profundo atendimento, um socorro em outro psiquiatra. E encontrei. Lá fui medicado, fui tratado, passei pela clínica, examinado, e me passou os remédios, e comecei a tomar esses remédios. Parece que ela foi em cima do problema, em cima da enfermidade. E eu comecei a tomar esses remédios, começou a me aliviar. Fiquei afastado do meu emprego 2 meses, quase 13 meses, tratando deste problema. Como eu comecei a sentir livre dos transtornos da bipolaridade e da depressão, comecei a sentir livre dessas coisas, a mente começou a ficar mais leve, eu comecei a sentir mais equilibrado, comecei a voltar o Alencar. Parece que eu estava vivendo com outra pessoa dentro de mim e não dava conta de controlar ela. E eu sentia aquela outra pessoa dentro de mim perdendo as forças, indo embora, caindo por terra. E o Alencar, o verdadeiro Alencar, voltando à centralidade de espírito. A paz que eu tinha perdido, eu senti ela voltando. Eu senti me equilibrando novamente. Nesse inteirinho eu comecei a conseguir fazer orações ao meu Deus, jejum ao meu Deus, ler a Bíblia Sagrada, que eu não tinha acesso, não tinha condições de acessar, que eu estava preso, amarrado, algemado nas práticas erradas do pecado, do mundo, das drogas, fazendo coisas erradas, não conseguia. Agora passei a conseguir levar a minha família para a igreja, para a presença do Senhor. A igreja me abraçou, a comunidade me abraçou, começou a me ajudar, a me estender a mão, me dar palavras de ânimo, né, de fortaleza, e eu comecei a me levantar, a me sentir forte. A igreja, o ministério restituiu a minha comunhão, o meu cargo, porque eu sou presbítero. O presbítero na Bíblia é considerado como um bispo. Cheguei neste patamar de unção para a glória de Deus, né? E comecei a ser honrado. As coisas no meu lar começou a ser abençoado, né? A destruição que estava no meu casamento começou a ser abençoada agora, né? A destruição que estava nas minhas finanças começou a ganhar outro rumo, né? Outro destaque. Aquela vida de miséria, faltando as coisas na minha casa, leite para o meu filho, comida para o meu filho. Deus começou a abrir as portas, as coisas começaram a prosperar na minha casa, começou a ficar abençoado, meu lar começou a entrar em harmonia. Comecei a sentir amor, paz dentro do meu lar, da minha casa, aonde eu estava vivendo o inferno. Uma vida totalmente atribulada, tenebrosa, escravizada, oprimida. Hoje eu me encontro na presença do Senhor, restaurado fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, mentalmente. Os remédios que eu estava tomando já fazia 7 meses que eu estava tomando aqueles remédios, fortíssimos remédios, remédio para dormir, remédio para controlar a ansiedade, remédio para controlar a depressão, minguar o grau, né? Remédio para controlar os maus pensamentos, distúrbios da bipolaridade, que os pensamentos pesadelos de suicidade, destruir a sua vida. Aquilo foi minguando, afastando da minha vida, e a minha vida foi enchendo de paz. A presença de Deus tomou conta do meu ser. E hoje eu me encontro sem nenhuma dependência de remédios químicos. Hoje eu me encontro em paz.
restaurado, a minha vida no meu lar abençoada, a minha vida no meu emprego hoje se encontra abençoadíssima. Deus prosperou a minha vida no meu emprego, né? Deus me deu uma promoção de salário no meu emprego, né? Restaurou as minhas amizades, porque no momento que eu estava decaído, né, no caminho de miséria, de desgraça, as pessoas foram afastando de mim, porque na verdade que quem vive o caminho de drogas, no caminho errado, né, é visto como uma má pessoa, uma má índole. Na verdade, eu estava com uma má índole, né? O meu caráter estava humilhado, o meu nome estava sujo por causa de eu ter caído no buraco das drogas, no poço das drogas, e não conseguia sair. E muitas pessoas diziam que eu ia morrer neste buraco, neste poço das drogas. Muitas pessoas diziam para mim que eu ia morrer nesta vida, que eu não ia sair dessa vida mais nunca, né? Mas o mais nunca aconteceu na minha vida uma reviravolta. Deus me tirou, me ajudou a sair deste buraco e eu consegui sair. Eu venci as drogas, eu venci o alcoolismo, né? Eu venci a miséria que estava entrando dentro do meu lar, eu venci a destruição que estava destruindo o meu casamento, a minha união com a minha esposa, a minha união com os meus filhos. Eu venci. Hoje eu grito, sou um vencedor, porque um pastor estendeu as mãos para mim, teve misericórdia de mim, me ajudou, né? A minha família, né, sempre orando por mim, né, torcendo pela minha vitória, né? E esta luta que eu enfrentei ela, quero dizer para você que não foi fácil para mim vencer esta luta, vencer esta batalha, vencer esta turbulência que passou na minha vida por conta de um descuido meu, né? Por conta de um descuido meu, por não ter procurado de antemão o médico que estava acontecendo comigo. Que se eu tivesse ido procurado, eu acho que coisas piores não tinha acontecido comigo. Então fica um alerta para você que está desviado do caminho do Senhor, porque o caminho que você está andando, ele pode parecer um caminho de morte, não é um caminho de sucesso, não é um caminho de vitória, né? Você que está no mundo das drogas, né, achando que está mil maravilhas, quero dizer para você que esse caminho é caminho de morte, é caminho de destruição, é caminho sem volta, é caminho de derrota, né? Aonde o seu nome é humilhado, aonde o seu caráter é humilhado, né? E Deus operou na minha vida vitória, operou na minha saúde vitória. Deus me libertou da bipolaridade, do transtorno da bipolaridade. Deus me libertou da ansiedade. Deus me libertou da depressão. Hoje eu me encontro uma pessoa mentalmente, fisicamente, emocionalmente equilibrada, sarada, curada, né? O médico disse para mim que não tinha cura, que eu ia viver com esses sintomas, com essa enfermidade pro resto da vida. E aquilo me levou ao desespero, me levou mais ainda para o fundo do poço. Mas Deus, né, olhou para mim e viu a minha miséria e teve compaixão de mim, teve misericórdia de mim e me tirou do fundo do calabouço. Hoje eu me encontro restaurado, abençoado, restaurado na minha família, no meu lar, na minha casa, restaurado no meu emprego, tenho um emprego abençoado, tenho um salário abençoado, tenho amigos que me amam, gostam de mim e eu gosto deles, né? São pessoas de Deus, são pessoas de bem, são pessoas queridas, né? Tenho uma comunidade de fé, uns irmãos abençoados que torciam, né, pela minha vitória, que torciam para que eu saísse do fundo daquele poço, do fundo daquela derrota, daquela miséria, né? E isso aconteceu na minha vida, né? Isso que eu acabei de contar para você é a minha história de vida, é o que aconteceu comigo, né? Deus me tirou do fundo do poço da cocaína, Deus me tirou do fundo do poço das drogas. Para muitas pessoas intelectuais,
O mundo das drogas é um caminho sem volta que a pessoa não volta nunca mais. Não sai de lá nunca mais por causa do vício. É verdade. O vício é uma desgraça. O vício é uma derrota. Que quem não busca sair dessa vida, que não busca ajuda em Deus, morre nesses caminhos, envergonhado, miseravelmente destruído. Hoje eu encontro abençoado, vitorioso. Hoje a minha geladeira é cheia de carne. Hoje o meu celeiro tem arroz, tem feijão, tem legumes. Tudo que uma casa, que um celeiro possa ter, a minha casa tem hoje. O meu salário hoje anda tão abençoado que não vivia sobrando. Hoje o meu salário, eu cubro as despesas de casa, o meu salário sobra. Sobra, né? Porque Deus abençoou o meu salário. Deus abençoou o meu emprego. Por quê? A minha vida estava uma vida de derrota, de fracasso, de miséria. Eu estava vivendo uma vida de maldição. Eu era conhecedor do Evangelho, conhecedor do caminho de Deus, há mais de 19 anos. E isso que eu acabei de contar para você aconteceu comigo. Eu tive surtos psicóticos, transtornos bipolares, ansiedade e depressão aguda. A ponto de não aguentar as pressões dessas enfermidades, desviei-me do Evangelho. Fui humilhado, fui fracassado, fui escravizado, mas levantei a minha cabeça, busquei socorro, busquei ajuda, saí desta vida, saí deste caminho. Você pergunta para mim, hoje você não tem vontade de usar drogas, de beber bebida alcoólica? No começo do meu tratamento, eu quero dizer para você que a vontade era fortíssima, incontrolável de usar drogas, beber bebida alcoólica, de fazer tudo que não prestava. Mas a opinião de vencer foi maior e Deus ajudou a minha opinião de vencer e me deu vitória. Hoje eu sou um vencedor em nome de Jesus Cristo. Deus restaurou a comunhão com a minha família, restaurou a comunhão com os meus amigos, restaurou a comunhão com a minha igreja, restaurou a minha comunhão com Ele e com o Evangelho de Cristo Jesus. Sou cristão, sou protestante, sou pregador do Evangelho. Este é o testemunho do seu irmão em Cristo, Alencar Rodrigues. Deus te abençoe. De alguma forma, eu acredito que este testemunho vai tocar você, vai falar com você. Deus vai conversar com você e vai te abrir sua visão para a glória de Deus. Salvação somente na pessoa de Jesus Cristo. O céu existe, o inferno também existe. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar, libertar e transformar. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode libertar. Só Jesus pode transformar. Só Jesus pode abençoar. Estou chorando porque hoje é Natal. E Natal do ano passado eu estava no fundo do poço.